A paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos mostrar o arrependimento e os resultados que nós devemos colher em função de descobrirmos que aquilo que nós praticamos é errado. Então, geralmente, naturalmente também, as pessoas depois que se arrependem de alguma coisa que cometeram, acabam ainda colhendo resultados ruins daquilo. Vou dar exemplos para que você possa compreender. Às vezes a pessoa decide viver uma vida promíscua em relação à sexualidade e começa a ter relações com várias pessoas. E a gente sabe muito bem que o resultado disso às vezes não é bom. O resultado geralmente só traz problemas e consequências. O problema é que geralmente os resultados que a gente colhe disso não é só agora, mas sim às vezes para o futuro. Vou dar exemplos. Você engravida às vezes umas 3 moças, umas 3 garotas aí. Você passará durante um grande período da sua vida tendo que pagar pensões, tendo que ajudar, tendo que correr atrás, às vezes vendo essas pessoas cobrarem de você e brigarem com você por causa dos resultados da sua promiscuidade em relação à sua sexualidade. Às vezes pode também acontecer de você adquirir alguma doença. Hoje a gente sabe que as doenças sexualmente transmissíveis, algumas têm curas e outras são controladas. Mas vamos dar um exemplo aí da AIDS, a tão conhecida AIDS. Se a pessoa adquirir essa doença, ela vai ter que passar um grande período da sua vida fazendo tratamentos, cuidando, sempre preocupado em não contagiar as outras pessoas, não disseminar essa doença. Porque um bom cristão, ele sempre se preocupa em cuidar do próximo, respeitando o segundo mandamento. Então, esse é um exemplo de uma situação, que é a questão da sexualidade do homem e da mulher também, em levar para as outras pessoas um problema que deveria ser contido antes mesmo de ser gerado. Se a pessoa tivesse esse cuidado, essa preocupação, compreender que essa vida de sexualidade deveria ser depois do casamento, evitaria muito esses problemas. O problema é que nós estamos numa sociedade hoje que não tem isso como valor, que hoje praticamente está uma bagunça em relação a isso. E acabamos colhendo frutos ruins disso. Então, Deus, na nossa primeira leitura de hoje, vem nos ensinar o seguinte: você fez errado, você irá colher frutos ruins disso. Mesmo que você se converta, mesmo que você vá para os caminhos de Deus, mesmo que você se mantenha firmes, os resultados daquilo que você cometeu no passado de errado continuarão te atormentando. Mas o que Deus vem nos questionar e nos orientar na nossa primeira leitura de hoje é como nós iremos nos comportar diante disso. E Ele nos orienta a nos comportar com amor, paz, retidão e não ficar reclamando, que é o mais comum que as pessoas fazem. Não fique reclamando dos resultados, dos erros do teu passado, mesmo que você sirva a Deus de todo o seu coração. E isso é porque você plantou e infelizmente tem que colher os frutos do pecado. E os frutos do pecado são as consequências ruins que nós temos. Um exemplo, dos exemplos que citei, é ter que pagar a pensão até o seu filho completar maioridade e ajudar a cuidar. Se você adquiriu uma doença transmissível, procurar os cuidados, evitar, tomar a medicação corretamente e ter paciência, porque algumas doenças são extremamente gravíssimas. Então, esses resultados a gente vai colher. Não se deve ficar reclamando porque você aproveitou daquilo que quis inconsequentemente, imaturamente e agora está colhendo os resultados. É consequência. Se você se manter nos caminhos de Deus, Deus também irá lhe dar frutos dos resultados daquilo que você está plantando. A gente sabe muito bem que existem pessoas que já foram até curadas de doenças que a medicina dizia incapazes de serem curadas.
Então coloque seu coração em Deus, pare de ficar reclamando, que é uma coisa que a gente vê demais a conta, as pessoas reclamando da vida, reclamando de tudo, tudo está ruim, às vezes está numa fila e está reclamando que a fila está grande. Graças a Deus que às vezes você tem dinheiro para poder estar indo lá e pagar as contas. E a pessoa está lá reclamando que a fila está enorme, amaldiçoando o dia, amaldiçoando as pessoas, xingando pessoas inocentes que às vezes estão só trabalhando lá. Então isso a gente não deve fazer, a gente não deve ficar maldizendo as coisas, maldizendo as pessoas, maldizendo o seu dia, mas sim agradecendo a Deus as oportunidades. Às vezes estar numa fila enorme é uma oportunidade de conhecer novas pessoas, de observar o dia lindo que Deus nos entregou, de aproveitar um pouco o sol, de aproveitar um pouco o ar que respira, de fazer uma reflexão sobre a vida. É isso que Deus nos convida, aos desapegos dos problemas e entender que os problemas que nós colhemos, que nós vivemos no nosso dia a dia, são simplesmente resultados dos nossos pecados, que nós precisamos de viver para compreender que se fizermos errado, se cometermos pecados, que isso tem consequências. Muitas vezes nós colhemos as consequências e não conseguimos compreender isso. Então, se você vive algum problema na sua vida, que você tem que ficar sendo atormentado a todo momento, pare de reclamar, agradeça a Deus mais pelas oportunidades e faça o possível para não cometer mais pecados, porque você continuará colhendo cada vez mais frutos ruins disso. Às vezes a pessoa está vivendo uma vida de pecados, está tendo problemas com essa vida e ele, ao invés de tentar amenizar, pacificar o problema, diminuir, ele costuma elevar aquilo a patamares piores, a querer brigar, agredir, maltratar, fazer infâmias e assim por diante. A gente conhece muito bem esses problemas, a gente às vezes convive com pessoas que geram esses problemas, como também às vezes somos esse tipo de pessoa. Quando nós estamos com muito ódio, muita raiva, ou com muita alegria ou muita tristeza, dentro dos dois patamares, ao extremo, nós costumamos fazer coisas erradas e acabamos colhendo frutos disso. Então, sempre que for fazer alguma coisa, reflita os resultados daquilo no futuro. Um exemplo, vou comprar um carro zero. Reflita o que isso trará para você no futuro. Quais as consequências disso? Vou comprar parcelado. Será que você terá condições de pagar esse carro dentro das parcelas e manter a estrutura familiar? Será que você seria capaz de ter um carro desses e não colocar, às vezes, pessoas para cometer traições com o seu marido ou sua esposa? Será que seria um ambiente da família esse veículo que você comprou? Será que não seria um ambiente voltado ao direcionamento sexual, fazendo com que aquilo seja um ambiente perverso, pervertido? É esse tipo de coisa que você tem que colocar na sua cabeça e avaliar se você tem capacidade de ter aquele produto para não fazer coisas erradas, para não chegar lá na frente, perder seu emprego, não ter condições de pagar e às vezes entrar em desespero e tentar retirar a própria vida porque não tem condições de pagar uma conta. Então você precisa de refletir muito sobre isso. Você se conhece, sabe os seus limites, então tem que se conhecer para saber até onde você pode ir e até onde você é capaz de conquistar as coisas. Então, consciência, paz, serenidade, paciência para conquistar as coisas que você precisa na sua vida. Mas vamos passar por uma reflexão do nosso Salmo Responsorial de hoje. Nosso Salmo Responsorial nos traz o seguinte refrão: esqueceram Deus que os gerou. E a gente sabe muito bem que quando alguém esquece de Deus, é o fato de nós darmos as costas a Deus e passarmos a viver a vida de pecados, nós passamos a ser ajudados por Satanás. É ele que nos conduz e que nos leva a fazermos aquilo que ele acha melhor. E para ele o que é melhor é contrariar a Deus.
ele sempre quer fazer Deus, mostrar a Deus que nós não somos fiéis a eles, que não amamos ele sobre todas as coisas. Por isso, todas as vezes que você tem um comportamento que não é direcionado àquilo que agrada aos olhos de Deus, você está contrariando a Deus e satisfazendo Satanás, aquele que tem uma grande aversão por Deus, porque ele quer ser igual a Deus ou quer ser maior do que Deus. Ele não aceita que Deus seja melhor do que ele. Ele tem ambições e desejos de ser maior. Então, se você, na sua vida, tiver em algum momento a ambição de ser maior que alguém, não precisa ser Deus. Pode ser um irmão seu. Se você deseja ser maior do que um dos seus irmãos, você está sendo a imagem e semelhança de Satanás. Simples assim. Pode parecer rude o que eu estou dizendo, mas é simples assim. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, se nós somos a imagem e semelhança um do outro em relação a Deus, se nós queremos ser melhor que alguém, é porque queremos ser a imagem e semelhança de Deus acima, ser melhor que alguém. E isso serve para várias situações. Às vezes nós convivemos com pessoas que têm limitações no seu dia a dia. As limitações, às vezes físicas, as limitações mentais, as limitações alimentares, entre tantas outras limitações que a gente conhece muito bem. E às vezes a gente se acha melhor do que o outro porque o outro não tem as mesmas capacidades que a gente tem. Às vezes alguém não tem a saúde de suas pernas, não tem capacidade de se locomover com tanta rapidez quanto um que tem essa capacidade. E esse que tem a capacidade de se locomover mais rapidamente se considera, diz e ainda prega para as pessoas que é melhor do que aquela pessoa. E nós não podemos fazer isso. Isso é preconceito, é discriminação e é sentimentos que mostram até mesmo da lei dos homens e na lei do mundo que é falta de amor com o próximo, falta de respeito com as pessoas, falta de obedecer às regras que são os mandamentos de Deus e são os mandamentos dos homens. Então, você que quer servir a Deus, estar ao lado de Deus, junto de Deus, Jesus nos ensina, basta respeitar os seus mandamentos. Respeitando os mandamentos de Deus já é um grandíssimo passo que você dá para poder estar junto com Deus e não mostrar que esqueceu de Deus, que deu as costas para Ele e que se afastou dele. No mais, vamos passar para uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. No nosso Evangelho de hoje, um homem procura Jesus para perguntá-lo o que ele deveria fazer para ir para o reino dos céus e alcançar a vida eterna. E nós, como cristãos, nós sabemos muito bem que o primeiro passo que nós precisamos de dar é obedecer os mandamentos de Deus. Então, aquele que tem a fé é já necessário, porque sem a fé você não tem como nem iniciar esses passos. Porque você requer de você obediência, e o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se a pessoa não tem fé, não acredita em Deus, como irá amar a Deus sobre todas as coisas? Então, o primeiro passo é exatamente obedecer os mandamentos de Deus. Se a pessoa é capaz de amar a Deus sobre todas as coisas, já praticamente realizou todos os outros mandamentos. Os mandamentos da lei de Moisés nos impõem um quesito de 10 mandamentos a serem respeitados. Então, seria aquele que respeita o segundo mandamento de Deus, praticamente respeita quase todos os outros. Porque quem ama o próximo honrará pai e mãe, não desejará a mulher do próximo, não roubará, não matarás e assim por diante. Então, o nosso compromisso tem que ser em obedecer os mandamentos de Deus para que nós possamos alcançar a vida eterna. Porém, esse homem disse a Jesus que já fazia isso. Isso já era prática de sua rotina e que servia a Deus de todo o seu coração, de toda a sua vontade. Mas ele queria saber o que ele poderia fazer a mais. E Jesus falou a ele, se você quiser fazer algo a mais para ser perfeito, ou seja, aqueles que cumprem os mandamentos de Deus já estão com um grande passo e dentro do reino dos céus.
Mas se você quer ser perfeito no reino dos céus, servindo a Deus de forma diferente da maioria dos outros que somente obedecem um dos mandamentos de Deus, que pudesse abrir a mão da vida material. A gente sabe que não é fácil a gente abrir mão da nossa vida material. Ninguém quer fazer isso. Primeiro, porque as pessoas geralmente constituem família. E quando a gente constitui família, a gente precisa de cuidar do próximo. Então, para cuidar do próximo, você precisa se apegar ao materialismo para poder oferecer conforto à sua família. Então, por isso, você não perde o reino dos céus se você se apegar ao materialismo. Porque há necessidade de cuidar do próximo. E isso demonstra o amor ao próximo, que é o segundo mandamento de Deus. Mas o problema é a ganância e o acúmulo de riquezas que as pessoas fazem. Às vezes as pessoas têm tantas riquezas que não precisam delas, mas sim a riqueza somente necessária para a sobrevivência, que seria interessante para Deus. Então, se você tem uma família para cuidar, o objetivo principal é que acumule riquezas para poder cuidar da sua família, mas não para jogar fora, de forma a sobrar em excesso. Então, a vida do homem deve ser direcionada praticamente a buscar, a ajudar o próximo, a amar o próximo, a cuidar das pessoas. É claro que existem situações em que as pessoas precisam de ter uma quantidade maior de riquezas porque cuidam de um processo muito maior, que são as empresas, esses comércios grandes que precisam de pagar salários às pessoas, de manter a estrutura da empresa, de poder se expandir, de crescer. Porém, é como acontecer com o rei Salomão, que ele tinha um império inteiro para cuidar, mas porém no seu coração sempre teve a humildade. Mesmo que caísse em pobreza e perdesse o seu reinado, ele não reclamaria, não ficaria blasfemando contra Deus, porque ele sabe que o Deus dele é um Deus que não se prende ao materialismo, mas sim ao crescimento da vida espiritual. O problema dos homens de hoje é que a maioria, quando recebe essa quantidade grande de dinheiro, está com poder nas mãos, ele acredita que ele é melhor do que o outro. E ele, achando que é melhor do que o outro, ele quer tomar o lugar de Deus, porque somos a imagem e semelhança de Deus. E querendo tomar o lugar de Deus, ele passa a ser a imagem e semelhança de Satanás, que sempre quer estar acima de Deus, estar acima de todas as coisas. Por isso, há esse risco muito grande em ter riquezas, em ter poder e ter dinheiro. O nosso objetivo deve ser sim cuidar das pessoas, amar o próximo, mas não nos apegarmos ao materialismo. Tanto que promessas do mundo relacionadas às coisas de Deus são direcionadas a isso, a não termos a soberba, a não querermos mais do que somos capazes de viver. Então, busque uma vida na qual você vive a humildade, a simplicidade, que saiba respeitar os momentos difíceis da sua vida, que compreenda que não é só de dinheiro que o homem é feito, mas sim da vida espiritual, do crescimento espiritual, da busca constante em salvar o teu espírito e não a sua carne. Um dia tu morrerás, não tem como fugir disso, mas o teu espírito pode permanecer. E para permanecer, a primeira coisa que devemos fazer, obedecer os mandamentos de Deus. A segunda coisa, se você quer ser perfeito, se desapegue da vida material, sem sofrimentos. Um exemplo bobo, às vezes você chega em casa e alguém comeu o seu pudim, aí você faz um escândalo por causa disso. Desapegue-se disso. Não fique sofrendo por causa de coisas bobas da vida. Viva a simplicidade, a humildade. Não crie inimizade com as pessoas por causa de material, de coisas materiais, de coisas do mundo. Mas sim, crie amizades, amor, respeito, buscando sempre focar nos mandamentos de Deus e, se possível, no desapego à vida material. Vamos passar agora para os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, hoje nós temos aqui o comentário da Odete Sobral, que nos mandou: bom dia, missionário,
e a todos do canal. A paz de Cristo esteja com todos nós. Gratidão pela reflexão. Abençoado domingo do Senhor a todos. Amém. Muito obrigado pelo carinho, Odete Sobral. Que a paz esteja contigo. A Astéria Maria nos mandou: olá, missionário Wagner. Que Deus te ilumine sempre e te proteja sempre. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria. Olá, missionário. Que Deus te dê força, sabedoria e paz para continuar fazendo essa reflexão maravilhosa. E meus pedidos é para meu pai, para o pai da Adélia, que Deus o proteja nesse momento, que assim seja, que possamos colocar aí o pai da Adélia em oração, para que Deus possa o ajudar, que a Adélia mandou ontem um comentário para a gente sobre o pai dela. E um abraço, José Antelmo e a Astéria Maria, que Deus os abençoe. A Márcia Souza nos mandou: que bom, não vou dormir sem ver esta reflexão. Às vezes muito cansada, trabalho o dia todo. Amai a Deus sobre todas as coisas. É verdade, Márcia Souza, a vida de quem busca ouvir as reflexões de Deus são melhores porque ele tentará praticar os mandamentos de Deus. É claro que a vida da gente é uma vida tão corrida, tão difícil, que às vezes falta tempo para a gente poder pensar um pouco em Deus, pensar um pouco na vida, pensar nas reflexões que nós precisamos de viver. Eu tenho uma vida corrida da mesma forma, trabalho na parte da tarde e da noite, já chego tarde para poder estudar um pouco, poder acordar cedo, estudar novamente para a escola, depois fazer os vídeos do canal. Então é uma vida muito corrida, sempre girando em torno da correria. Então a gente tem às vezes muito pouco tempo para poder falar sobre Deus e refletir sobre Deus. Então quando a gente está diante de alguma situação, é bom a gente estar sempre fazendo uma reflexão, buscando uma leitura bíblica. Sobrou um tempinho ali, procure carregar uma Bíblia junto com você, faça uma pequena leitura, reflita sobre ela. Quando estiver diante de um problema, ainda que seja alheio o problema, que possa parar e refletir, procurar encontrar caminhos e soluções dentro da palavra de Deus para poder solucionar os problemas das pessoas, mesmo que você não interfira, mas aprenda, procure assistir para aprender alguma coisa com aquilo, porque adiante você poderá passar por aquilo e poderá saber quais os melhores caminhos a traçar para evitar mais problemas e fazer com que você desvie dos caminhos de Deus. E no mais, esses foram os comentários de hoje. Espero que tenham gostado e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.